Bom, então agora chegou a hora daquela dica especial, né, aquela dica de improvisação que eu sempre disponibilizo em todos os módulos. Sempre no final a gente está falando um pouquinho de alguns atalhos, algumas dicas que são aqueles ingredientes secretos, assim, entre aspas, que a gente usa nos solos e tal. Então, hoje eu quero tratar de um assunto que eu adoro, que é a escala menor melódica. Então nós temos algumas situações para aplicar a escala menor melódica para trazer uma atmosfera menor melódica para aquele acorde naquele momento. Então, para começar, nós vamos falar o seguinte, um acorde menor, tá? Vamos exemplificar num acorde menor uma aplicação de uma escala menor melódica. Só que essa aplicação ela é muito interessante porque ela é no terceiro grau do acorde. Então, se é o acorde menor, você aplica o terceiro grau, que teoricamente o terceiro grau do acorde é um acorde maior, né, do acorde menor. O terceiro grau na escala menor é maior. Mas a gente vai aplicar a escala menor melódica para dar essa atmosfera diferente, porque as notas que vão gerar, elas têm essa tensão que vai trazer uma atmosfera menor melódica para aquele acorde. Então, exemplificando, nós vamos gravar um Dó menor. Eu vou usar a escala de Mi bemol menor melódica. Seria. Notem cada tensão da escala em cima do acorde menor, como que traz uma atmosfera, um colorido bem diferente. Ó. Então você aplica a escala menor melódica do terceiro grau em cima do acorde menor. Então agora nós vamos aprender qual grau da escala menor melódica você deve usar no acorde dominante. Nós aprendemos que no acorde menor, para trazer essa atmosfera melódica, você usa o terceiro grau menor melódico. Agora no acorde dominante, a gente vai usar o quarto grau menor melódico. Então se eu tenho aqui o Dó Dó dominante, eu vou utilizar o quarto grau menor melódico. Então, Fá menor melódico. Novamente. Então você tem o quarto grau menor melódico em cima do acorde dominante e o terceiro grau menor melódico em cima do acorde menor. Por que eu estou frisando tanto para você decorar que no menor é o terceiro e no dominante é o quarto? Por causa do exercício que eu vou passar para você agora. Esse exercício, eu quero que você exercite uma progressão cromática de acordes. Então você vai descendo, é uma progressão descendente, um cromatismo descendente. Então você começa com o acorde menor, no caso Dó. Depois você faz o acorde dominante meio tom abaixo, no caso Si. Depois Si bemol menor. E assim por diante. Lá dominante, Lá bemol menor, Sol dominante. Por que esse cromatismo? Porque nós vamos exercitar a fluência entre uma escala menor melódica num grau e no outro. Ao mesmo tempo, nós estamos exercitando o cérebro para as duas coisas. Então, se toda vez que o acorde for menor, ó, menor, terceiro grau. Então, se eu estou em Dó menor, terceiro grau vai ser Mi bemol menor melódico. O próximo acorde, ele é meio tom abaixo e dominante. Então, o próximo acorde é Si dominante. No dominante, nós vamos aplicar o quarto grau menor melódico. Qual que é o quarto grau menor melódico de Si? É o Mi, Mi menor melódico. Então, o que aconteceu? No acorde menor, eu dei o terceiro grau, que foi Mi bemol. No acorde dominante, meio tom abaixo, eu dei meio tom acima, a escala menor melódica. Então, você vai notar
que o acorde desce meio tom, mas a escala menor melódica sobe meio tom. Porque uma é no terceiro grau e a outra no quarto grau. Só que esse quarto grau o acorde já desceu meio tom, por causa do cromatismo, da progressão de acordes. Então, primeira escala sobe meio tom, e no terceiro acorde, que já é um si bemol menor, nós temos o terceiro grau de si bemol, que é o dó sustenido. Então você nota que você deu o mi bemol melódico, o mi melódico e caiu para o dó sustenido. Ou seja, você fez uma escala menor melódica num tom, uma escala menor melódica meio tom acima e agora uma escala menor melódica um tom e meio atrás. Então olha o raciocínio. O acorde menor desceu meio tom, virou dominante, nós subimos meio tom na escala menor melódica. Ele desceu mais meio tom menor, você desce mais um tom e meio. O mesmo raciocínio. Porque o próximo acorde, depois do si bemol, vai ser dominante o lá. E o lá é quarto grau. O dominante quarto grau menor melódico. Então o quarto grau menor melódico de lá vai ser ré. Então, se a gente tinha feito dó sustenido no terceiro acorde, se nós descemos um tom e meio de escala, estava no si bemol, o terceiro grau, o dó sustenido, na hora do lá vai ser ré, então você sobe meio tom novamente. Então nós temos uma progressão de acordes decrescente, tá? Um cromatismo decrescente, e ao mesmo tempo nós temos a aplicação da escala menor melódica meio tom acima da original, um tom e meio abaixo. Meio tom acima, um tom e meio abaixo. É essa relação que eu quero que vocês compreendam. A relação das escalas subindo meio tom e descendo um tom e meio, com os acordes descendo meio e meio tom, porém alternando entre menores e dominantes. Assim que você conseguir juntar isso, você vai ver como é prazeroso você desenvolver essa fluência em cima de uma progressão decrescente, num cromatismo decrescente, utilizando apenas escalas menores melódicas. Então agora eu vou gravar a progressão e vou tocar um pouquinho para vocês entenderem. Bom, então, para fechar essa sessão de dicas, eu vou passar agora mais uma dica em cima de um acorde dominante. Mas essa dica é uma dica muito simples, mas ela soa muito bem. Nós vamos praticar o arpejo diminuto em cima do acorde dominante. Então, qual que é o arpejo diminuto? O arpejo diminuto, ele é composto de tônica, terça menor, quinta bemol e sexta. Então o arpejo ele é só assim, a digitação é dedo 1, dedo 4, dedo 1, dedo 4, dedo 1, dedo 4, dedo 1, dedo 4. Então nós vamos praticar ele da seguinte forma: ascendente e descendente. Então nós estamos dando 4 notas. 1, 2, 3, 4. E a próxima nota a ser tocada mais 4. Certo? Então você com o arpejo diminuto na mão, você vai aplicar ele da seguinte forma. Se tem o acorde dominante, no caso Mi, nós vamos aplicar o arpejo diminuto meio tom acima.
tá? Então vou gravar o acorde. E nós vamos aplicar Fá diminuto, o arpejo de Fá diminuto. Aqui, ó. Primeiro ascendente. Agora descendente. Então, para esse estudo ficar mais musical, nós vamos criar um padrão com o arpejo diminuto. Nós vamos criar um padrão de 6 notas e depois dessas 6 notas, nós vamos inserir um cromatismo do 7º grau para o 6º. Lembrando que ele não tem o 7º grau, então o 7º grau é só uma nota de passagem, tá? Então vai ficar, nós vamos contar 6 notas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí nós vamos fazer o cromatismo, do 7º para o 6º grau. Então, repetindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cromatismo. E assim por diante, ó. Dessa forma você está exercitando o arpejo, o cromatismo, né, a nuance que a gente está dando, a nota de passagem, e você vai praticar meio tom acima do acorde dominante. Então vou soltar o acorde aqui que eu gravei Mi dominante e vamos usar o arpejo diminuto de Fá, com as 6 notas e a apogeatura do 7º grau para o 6º grau. Lembrando que é para você estudar em todos os tons, tá? Não se esqueça disso. Então essa é a dica que eu dou por hoje para finalizar o módulo 3. Um abraço e até o módulo 4.